diversas razões, nós chegamos a um limite, juntamente com o povo, que não mais suporta da presidência do Senado. Vamos lá, vamos ouvir. Nós somos um país democrático, um país livre, o direito de ir e vir, como diz a Constituição. Nós nunca tivemos crime de opinião nesse país. A opinião você pode dar. Você pode criticar pastor, criticar padre, você pode criticar empresário, você pode criticar qualquer pessoa. Agora você não pode criticar os ministros da Suprema Corte, que deixaram de ser ministros, deixaram de ser juízes. Na verdade, eles assumiram uma ditadura e enterraram de vez a nossa Constituição e o nosso ordenamento jurídico. Já passou da hora de termos um impeachment de Alexandre de Moraes. Muitas tentativas e ele vem crescendo a cada dia, dobrando a aposta. Então nós estamos aqui pelos presos do 8 de janeiro. Nós estamos aqui por uma pauta bem definida. Nós queremos a anistia das pessoas presas de forma injustiçada. Ontem, a documentação toda começou a aparecer da milícia de Alexandre de Moraes, que agia fora dos autos e que pessoas eram incluídas, foram colocadas para a cadeia, algumas já estão condenadas por causa de uma postagem. É tão interessante que tem uma postagem que é a Constituição e o cara dizendo: nós podemos defender a Constituição. E esse cara está condenado. O que Alexandre de Moraes está fazendo e agora culmina com esse crime em cima de um presidente que nunca cometeu um crime, Jair Bolsonaro, que vem sofrendo de uma forma sistemática já há 8 anos. Aliás, 7 anos vai fazer o inquérito das fake news e nada acontece. E o povo, no seu direito, cobra do Senado e da Câmara e diz: olha, vocês não fazem nada, é só discurso. O povo foi para a rua no domingo, e vocês todos que estão me ouvindo, cobrando essa temperatura. E para nós também, como vocês, não aguentamos. Chega. Então nós ocupamos aqui essa mesa, estamos aqui alguns senadores, o senador Isalci, o senador Badata, o senador Wilder, ali, o Wilder Moraes, o senador Jorge Seifo, o senador Girão Damares, que estava aqui agora no toalete. Foi ao toalete, mas todos eles vão falar. E nós estamos aqui e não vamos sair daqui até que essas pautas, até que o presidente desta casa entenda o seu papel, entenda para que foi eleito e respeite a Constituição. Se temos 3 poderes harmônicos entre si, e nós não temos, mas se esse poder existe, como o Senado, é o que mais poder tem. Então que Davi Alcolumbre entenda, não é? E os senhores senadores que não assinaram o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Nós estamos trabalhando para que eles venham. Eles viram o calor da rua, eles viram que o povo está prestando atenção e que o povo não aguenta um governo que se aliou ao eixo do mal. Não é o Brasil, não somos nós os brasileiros. Ah, o Brasil, não é o Brasil. É partidos políticos, comunista, um descondenado que foi tirado da cadeia pelo Supremo Tribunal Federal, disse Gilmar Mendes: sem o Supremo não teria o Lula. Eles tiraram, botaram na presidência e ele se aliou ao eixo do mal. Ao Irã, que quer destruir Israel, quer destruir os cristãos, a China, a Rússia e o tal do BRICS. Ele fala no BRICS, numa nova moeda, compra uma briga com os Estados Unidos, que é uma democracia. Os Estados Unidos simplesmente está se defendendo. E por outro lado, aqui a censura. A primeira emenda da Constituição americana, a primeira emenda é liberdade e liberdade de expressão. E ele adentrou ao território dos Estados Unidos. Isso sim é invasão de um outro país e de competência para prender e dar ordem de prisão para cidadãos do território americano e cidadãos americanos e empresas americanas. Então nós não aguentamos mais isso por lesão por Daniel Silveira, pelos jornalistas, por todas as pessoas presas. Aliás, Daniel Silveira está com a perna apodrecida e já vão fazer quase 4 anos que ele está preso de uma forma covarde. Por todos esses, pelos órfãos de Clesão, as órfãs que são as filhas, os órfãos de pais vivos, órfãos de mães vivas, é que nós estamos aqui nessa mesa e nós não vamos sair dessa mesa. Vocês vão ouvir todos os senadores que estão aqui, não é? Aqui a senadora Damares, vamos começar pelas damas aqui. Gente, em alegria, todos os seguidores do Magno, os demais senadores que estão ao vivo, deixa eu dizer para vocês, isso daqui é legítimo, isso aqui não é rebeldia, é um instrumento legítimo da oposição. Antes de sentarmos nessa mesa, nós tentamos
tudo. Todos os instrumentos legislativos nós tentamos. Então, tentamos o diálogo, tentamos dentro das 4 linhas da Constituição. Não que isso aqui seja contra a Constituição, não. Mas a gente tentou tudo e não fomos ouvidos. Então, agora, esta medida, ela é necessária. Mas quero lembrar e vou repetir, vou falar quantas vezes for necessário. Outros nos antecederam. Há 10 anos atrás, eu era só uma assessora aqui nos bastidores, Magno era o senador, e nós tínhamos um grupo de pessoas acorrentadas no Salão Verde, dizendo não ao sistema. Lembram? Liderado por Carla Zambelli. Hoje, nossa guerreira está presa na Itália. Outros estão presos. Calaram muitas vozes, mas a gente não aguenta mais. É por isso que estamos aqui. Pelas nossas liberdades, mas também pelas famílias do Brasil, mas também pelas crianças do Brasil. O sistema é injusto e machuca. O sistema que está instalado no país, inclusive, tem diálogo cabuloso com o crime organizado. Esse grupo aqui está dizendo não à corrupção, não ao crime organizado, não ao comunismo. É tão somente isso que a gente quer. Liberdade e queremos justiça. Justiça ao nosso grande líder Bolsonaro. Justiça para a família Bolsonaro. E aqui a gente não pode esquecer de mandar um abraço para o Eduardo Bolsonaro, que está pagando o preço dele por estar lá fora, falando por todos nós. A todos que se envolveram, de direto ou indiretamente, para que esse ato aqui acontecesse. E é de verdade, a gente só sai dessa mesa quando estiver na pauta. Inclusive, a gente vai aguardar começar a sessão, a gente quer ver a pauta, e lá na pauta está o pedido de impeachment do presidente, do ministro Moraes. Embora, gente, acompanhe nosso trabalho, isso aqui não é rebeldia, é instrumento legítimo da oposição. Deixa eu rapidamente falar. Nós temos aqui, senadores de vários partidos, né? Do PL, republicanos, eu sou do Novo, tem outros que vão chegar, porque a gente vai se revezando aqui de PP, enfim, União Brasil, né? Nós estamos nesse grupo aí, devemos ter já umas 35 assinaturas, uma ficou de confirmar hoje para 36. A movimentação de domingo foi excelente do povo brasileiro, parabéns a você que se mobilizou, isso nos energizou, nos trouxe mais responsabilidade para algo que a gente vem tentando fazer há muito tempo. Agora, essa medida extrema que nós estamos tomando aqui com os colegas de oposição e independentes, é porque não existe mais o que fazer. Você cobrar o presidente, a gente já cobrou, já teve reunião. Ultimamente não, 15 dias ele não ouve, não responde. Então nós estamos chegando no auge dos abusos, que não existe mais lei, constituição no país, ordenamento jurídico, devido ao processo legal, está escancarado aí o tratoramento em cima deles por questões políticas. Então, se a gente for elencar o que está acontecendo no Brasil, e a gente tem feito isso durante o mandato, a gente não termina essa live hoje. O importante que vocês saibam é o seguinte, está marcado 14 horas para começar a sessão. Depois de um recesso branco, que nem deveria ter ocorrido no Brasil, com esse absurdo tarifaço que está sobre a nossa nação, mas que o presidente Lula cavou, provocou com alinhamento com ditaduras, inclusive financiando guerra, fazendo compra de óleo diesel da Rússia. Tem coisa pior, infelizmente, que pode acontecer para o Brasil e nós precisamos evitar, com o Congresso Nacional se mobilizando. O Brasil não é para estar aliado com ditadura, o Brasil é para estar junto com outras democracias, né? Então, a lei Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, que a gente já pede o impeachment dele há muito tempo aqui, é o campeão de pedido de impeachment, é uma lei que escancara a violação de direitos humanos. Um processo daquele não é do dia para a noite. Um processo daquele é um processo que tem prova, que se junta muita documentação, né? E aquilo é dado só para terrorista,
é dado para pessoas que são contumazes violadores de direitos humanos, ditadores, e foi dado para o ministro Alexandre de Moraes. Primeira vez que o Brasil recebe isso. Isso é uma vergonha nacional, inclusive para nós, que estamos há tanto tempo denunciando os abusos. Então, não tem mais como a presidência da casa fazer ouvido de mercador. Não tem mais como a presidência da casa ficar empurrando esse assunto com deixa disso. Vai chegar muito colega aqui, deixa disso, vamos continuar, porque é muito bom. É um salário bom que tem um senador, é cheio de situações aí que o brasileiro comum não tem, carro com motorista, questão de apartamento funcional, emendas, cerca de 80 milhões de reais de emenda, cada senador tem direito. Então é bom que continue dessa forma, só que nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. O Brasil está na beira do abismo. Nós não temos mais democracia. Precisamos resgatar, e é só com equilíbrio entre os poderes, porque tem hoje um poder que está esmagando os demais. O poder do STF, o Judiciário, está esmagando aqui o Congresso Nacional, e nós vamos tomar medidas para que possa haver o reequilíbrio entre os poderes. E aí vem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, vem a anistia para acabar com a injustiça de pessoas que não tiveram direito ao contraditório, à dupla jurisdição, a questão até da individualização das penas, algo básico. E como o senador Magno Malto, que ocupa a presidência, colocou, ontem foram liberados arquivos terríveis, que mostram um tribunal secreto, uma milícia do ministro Alexandre de Moraes, agindo para manter as pessoas presas. Enquanto a PGR queria liberar, foram buscar a postagem de 2018 que a pessoa tinha a bandeira do Brasil. Olha, esse aí é golpista. Olha aí, naquela época estava com a bandeira do Brasil, com o lado político. Então, aqui transcende a violação gigantesca que está acontecendo com o Bolsonaro. É um perseguido político clássico, e a gente tem visto isso, né? Onde já se viu colocar uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente que não tem condenação, né? Então isso não existe no planeta, e nós, para fechar aqui, é algo que transcende essa questão de político A, político B. É o brasileiro que não aguenta mais censura, e os números mostram isso, não apenas com os milhões de brasileiros que foram para as ruas em todo o território nacional no domingo, mas as pesquisas mostrando que as pessoas não aguentam essa ditadura, que são contra os brasileiros, cada vez mais firmes nisso. Então nós estamos aqui para cumprir o nosso dever, para que haja, pelo menos que paute. É o que a gente pede. Se vai ser aprovado pelo plenário da casa, a gente não sabe, mas que se paute o pedido de impeachment do Moraes. Cada um vai lá e bota a sua digital. Se não quer, não quer, mas vai ficar claro para todo mundo. Não pode um presidente da casa, por uma decisão monocrática dele, uma decisão, colocar o que ele quer ou não, numa situação emergencial que vive o país, e o mundo está vendo o Brasil como ditadura. E nós estamos tendo prejuízos, o povo brasileiro vai pagar, já começou aí a taxação, né? Já está agora no dia 6 de agosto, e isso é ruim para todo mundo, né? Então, que a gente possa, com muita firmeza, com muita serenidade, conseguir aí essas deliberações aqui da presidência do Senado. Tem colegas fazendo na Câmara dos Deputados, inclusive está sendo transmitida agora lá uma homenagem aos 50 anos da Voz do Brasil, né? Dos 90 anos da Voz do Brasil, e aqui é que está também a Voz do Brasil. Olha as coisas, como nada acontece por acaso. A Voz do Brasil está aqui, né? E a gente está para representar. Então que Deus nos abençoe. Vamos que vamos. Muita paz. Fala pessoal, senador Jorge Seif falando. Obrigado por vocês estarem acompanhando essa nossa luta. Que na verdade, vocês têm pedido uma reação por parte do Senado Federal. Vejam, Alexandre de Moraes tem mais de 30 pedidos de impeachment. Ele é o recordista de pedidos de impeachment no Brasil. E não existe senador de primeira grandeza, ou segunda grandeza, ou terceira divisão. Todos aqui foram eleitos pelos seus estados e precisam ser respeitados. Mais de 30 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, que não só foi chamado de regime pelo presidente da maior democracia do mundo,
que é os Estados Unidos, como ontem a segunda parte do Vaza Toga expôs tudo que eles faziam, comprovando a perseguição político-partidária. Quem era de Bolsonaro, quem era crítico a Lula e quem era crítico a Moraes e ao Supremo Tribunal Federal foi perseguido. Eles fizeram uma força-tarefa. Procurem aí os arquivos lá do Schellenberg, que ontem veio à tona, segunda parte, que mostra, expõe as vísceras desse sistema carcomido, dessa justiça persecutória, na verdade, injustiça persecutória. Outra coisa, nós temos o artigo 53 da Constituição Federal. Quando vocês elegem deputados federais e senadores, nós temos livre manifestação, opinião e voto. Nós podemos falar aqui qualquer besteira, não é o ideal, mas nós somos livres constitucionalmente para dar a nossa opinião. Quando vocês nos elegem, é que nós, durante a campanha, fizemos promessas, nos comprometemos com pautas e somos as vozes aqui. Eu sou uma voz de Santa Catarina, Damares do DF, o Magno do Espírito Santo, o senador Sérgio Moro, que está aqui do nosso lado do Paraná, e assim sucessivamente. Então, nós fomos eleitos para usar nossa prerrogativa. Parlamentar é quem parla, a palavra italiana de falar. Hoje nós somos perseguidos por falas. Hoje, a Van Hatten, Geyer, o próprio Bolsonaro, tantos de nós, meu processo no TSE já está há mais de um ano, já foram atrás de provas, já foram atrás de tudo, não acham nada. Fui absolvido por 7-0 por 2 vezes no meu estado. A terceira instância, a última instância, não pede prova. Se tem prova, condena. Se não tem prova, absolve. O relator do meu caso pediu mais diligência, mandou mais de 200 ofícios para o meu estado, que eles querem achar que eu estava dentro da aeronave de Luciano Hang, o qual eu nunca andei durante o período eleitoral. E eles querem de todo jeito me calar. Mas eu não nasci senador. Meu pai e minha mãe fizeram um homem, e eu estou aqui representando o brasileiro, especialmente os brasileiros de Santa Catarina. Então, a nossa pauta é simples. Se o plenário decidir que Alexandre de Moraes não deve ser investigado, que antes do impeachment é uma investigação, ele é afastado por um certo período de tempo, 60, 90, 120 dias, e depois que são feitas as investigações, coisa que ele não deixa que ninguém faça. Ele vai ter amplo direito à defesa, coisa que nós ontem vimos a sua equipe trabalhando para perseguir brasileiros. No máximo, o povo de 8 de janeiro, alguns do 8 de janeiro foram arruaceiros e fizeram ali, picharam, um ou outro quebrou, depredadores. Não concordamos com isso. Agora a Débora, 14 anos, por a tentativa de abolição de Estado de Direito, que palhaçada é essa? Que perseguição ridícula é essa? Bolsonaro, eu elenquei, ontem eu perguntei para a IA, quais são as ilegalidades da decisão do Alexandre de Moraes. Está nas minhas redes sociais, a IA, Inteligência Artificial, e ali ele elenca 10 ilegalidades e abusos de Alexandre de Moraes contra um presidente que nem condenado está, que não foi julgado e não pode falar com o filho, não pode usar telefone, não pode ser filmado, não pode ser fotografado, não pode sair de casa. Isso é um absurdo que está acontecendo no Brasil. Então, nossas pautas, vou deixar outros senadores falar. Nossas pautas são anistia ampla, geral e restrita, igual à esquerda, que explodiu bomba, que sequestrou, que matou, que roubou, que fez guerrilha armada. Nós estamos pedindo anistia pela liberdade de expressão e manifestação, que já deveria ser assegurado pelo artigo 5º da Constituição Federal, que nós podemos manifestar. Vocês podem me xingar, podem me elogiar, isso é da democracia. Pode xingar Lula, pode xingar Bolsonaro, sem problema. Direito à manifestação, desde que seja pacífica, sem quebrar, sem ofender, sem violência. Segunda questão, nós queremos o impeachment de Alexandre de Moraes. Se o plenário decidir por sim, ok. Se não, não. Ponto final. Terceira pauta, nós queremos o fim das sanções ao senador Marcos Duval, que não só perdeu seu salário, está com uma multa de 50 milhões de reais
por suas palavras, ou seja, mais uma vez, o artigo 53 e o artigo 5º da Constituição sendo violados por quem deveria proteger a Constituição Federal, que são os ministros da Suprema Corte. E ainda agora a tornozeleira eletrônica. Se ele queria fugir, ele não voltaria dos Estados Unidos, não é óbvio para vocês? No entanto, meteram uma tornozeleira nele, tiraram o salário dele, ou seja, querem que um cara seja um senador zumbi. Se está com restrição de horário, como é que ele vai trabalhar aqui no Senado Federal? E por último, o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado hoje cala muitos senadores, cala muitos deputados, que eventualmente têm algum problema na justiça, problemas diversos, alguns graves, alguns sem gravidade, mas se colocarem algum dedo aqui para votar sim ou não, alguma medida restritiva ou que mude as regras do Supremo Tribunal Federal, ligam, como eu sou testemunha viva, aqui dentro desse plenário do Senado Federal, eu estava do lado de um senador, ele recebeu uma ligação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mandando ele sair do plenário. Ninguém me falou, eu vi com meus olhos. Não esquece, não sei o que foi falado, mas imagina, não esquece, tem processo aqui, não sai daí que eu não quero que você vote. Não, senhor, já estou saindo, ministro. E saiu do meu lado e foi embora. Que vergonha! Ou seja, hoje o parlamento é refém de um outro poder. Tem um militar da polícia política de Joseph Stalin que falava o seguinte: me dê um nome que eu te dou o crime. Ou seja, você não precisa ter feito nada. Se você é um adversário político dele, que aliás o Supremo não deveria ter adversários, ele é justiça cega, devia se debruçar sobre a Constituição Federal e defender, ser um defensor, um guardião da Constituição Federal. Ao contrário disso, Alexandre de Moraes cospe, pisa, desrespeita, ele é a Constituição, ele é a lei, faz tudo sozinho. E vou dar outro exemplo para vocês, não só 8 de janeiro, não só Bolsonaro, não só Marcos Duval. Outro exemplo, o IOF, imposto que o governo Lula quer roubar a mais de vocês, nós derrubamos aqui. 594 parlamentares, senadores e deputados, ampla maioria, derrubou a cobrança do IOF dobrado, do desgoverno Lula e do taxade, que é o apelido que o povo deu para o ministro Haddad, que é um taxador quanto mais. Alexandre de Moraes, que não teve um voto de vocês, um voto, não teve nenhum voto, com um canetaço autorizou o Lula a cobrar o IOF do brasileiro. Qual o poder? Para que serve então um parlamento? Para enfeitar, para ganhar salário? Para ter motorista? Para ter água e café o dia inteiro? Não é isso que vocês esperam da gente. Então, de forma pacífica, ordeira, ocupamos aqui democraticamente, não tem nada que vede isso não é crime. Eu sou um parlamentar eleito por Santa Catarina, outros aqui por outros estados. Ocupamos a mesa, enquanto não tiver essas 4 pautas, vou relembrar: fim das sanções ao Marcos Duval, impeachment de Alexandre de Moraes, fim do foro privilegiado e anistia ampla, geral e restrita. Não sairemos daqui. Não sei, se demorar até dezembro, vamos ficar de rodízio aqui. Um dia eu fico, outro dia o Marinho fica, ocupando todas as mesas aqui, da mesa aqui do Senado Federal. Nós não vamos aceitar mais essa covardia. 61% dos brasileiros estão com medo de se manifestar nas suas redes sociais. A cada 10 brasileiros, 6 estão calados por causa do ditador, por causa do regime totalitário liderado por Alexandre de Moraes. Nós temos que tirar esse cara que colocou ontem o Brasil, essa semana, colocou o Brasil no mapa das ditaduras e dos violadores da dignidade humana, dos direitos humanos. O Brasil hoje está ao lado de narcopaíses, do lado de terrorista. A lei Magnífica é uma vergonha, não é para o Alexandre de Moraes, é para o Brasil, porque ele já é uma vergonha. Ele é uma vergonha para o Brasil. Ele tem que ser removido dessa cadeira para o bem da nossa nação. Então, agradeço o apoio de vocês, pedi umas orações de vocês e sejam resistência conosco. Sem violência, pacificamente, nós precisamos. E muito obrigado por todos. Eu fiz lá na minha cidade de Itajaí, alguns em São Paulo, Rio, Brasília, dezenas de cidades de Santa Catarina também se manifestaram. Eu estava junto com o meu povo, que eu moro na cidade de Itajaí, manifestando para o nosso povo. Muito obrigado pelo apoio, pelo Fora Lula e especialmente Fora Alexandre de Moraes. Um abraço, senador Jorge Seif falando. Bem, sou Isalci, senador aqui pelo Distrito Federal. Quero fazer das palavras dos nossos senadores as minhas palavras, mas quero lembrá-los que a única instituição
que pode fazer o contraponto do Supremo, que pode realmente colocar um limite em tudo que está acontecendo, é o Senado Federal. Então, a gente vem assistindo e cobrando há muitos anos a interferência do Supremo no Legislativo. Vimos aqui a questão das drogas, né? Começou pelas drogas, as decisões monocráticas, já aprovamos, falta aprovar na Câmara Federal, como também a questão das drogas, como crime pela posse e pelo porte. Agora, para vocês terem ideia, como foi dito aqui pelo SAFE, nós aprovamos aqui a derrubada do decreto do IOF. No recesso, no primeiro dia de recesso, o ministro Alexandre de Moraes não só devolveu a possibilidade de cobrança, mas ele convocou o presidente do Senado e da Câmara. Quem é o Supremo para convocar o presidente do Congresso Nacional? E, além de convocar, né, depois veio a decisão. Então, ultrapassou todos os limites, né? Há muito tempo que nós já deveríamos ter tomado uma posição como essa de hoje, porque nós, como foi dito aqui também, fizemos já vários pedidos, várias demandas que foram feitas durante a reunião de líderes para que, né, o presidente pautasse uma série de projetos. Agora está aí a questão da anistia. Eu, particularmente, que participei de todas as CPIs desse Congresso, como deputado e como senador, né, pude assistir tudo o que acontece e o que está acontecendo novamente, do mesmo jeito, do mesmo modus operandi, os mesmos atores. Eu participei da CPI da Petrobras, da Lei Rouanet, do CARF, da Petrobras, então, agora da Covid, do 8 de janeiro, onde nós provamos que o governo federal poderia ter evitado tudo o que aconteceu. Cadê o G. Dias? O G. Dias mesmo confirmou recentemente, numa audiência com o Alexandre de Moraes, que tinha 900 homens aqui. Por que eles não agiram? Cadê o projeto de defesa, o plano de defesa aqui, o plano escudo, que todo mundo já conhece, né? Que em 45 minutos, no máximo, a esplanada poderia ser ocupada pelo Exército Brasileiro? Para que existe o BGP, Batalhão da Guarda Presidencial? Ninguém entra no Palácio, mas naquele dia especificamente não tinha ninguém. Então, o 8 de janeiro foi uma narrativa construída e as câmeras sumiram, as filmagens sumiram, né? E a gente realmente não pode admitir pessoas como a Débora, 14, 15 anos de prisão, né, por ter colocado o batom, coisa que o ministro não deveria ter falado, perdeu o mané. Agora vocês viram a atitude do ministro Moraes no jogo do Corinthians, né, e Palmeiras, né, colocando o dedo para a população como um todo. Ele se vê já um ditador, ele é um ditador. Então, qual é o nosso propósito aqui? Ocupar a mesa diretora até que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloque em pauta. A questão da anistia está na Câmara. Já a grande maioria dos deputados já assinaram o requerimento de urgência. Então nós estamos aguardando a votação na Câmara, que deve acontecer também da mesma forma aqui, né? Os parlamentares de oposição vão ocupar também e exigir a pauta da anistia. O foro também já foi votado aqui no Senado há muito tempo atrás, está na Câmara também. Nós estamos cobrando a votação do foro privilegiado, que é o que foi dito aqui também. Vários parlamentares estão sujeitos à ameaça do Judiciário, do Supremo em especial. Então, precisamos dessa votação. E aqui a pauta principal, porque só cabe ao Senado o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós já temos 35 assinaturas, alguns senadores também já se dispuseram a assinar, estamos aguardando essas assinaturas, porque nós precisamos votar. Não dá mais, chegou no limite. E só cabe aos senadores este papel de fazer realmente, né, acontecer, para que o Supremo não continue fazendo esse abuso que vem ocorrendo. Não só o Alexandre, tem outros também, ministros que também estão abusando, extrapolando a sua competência e rasgando a Constituição. Estamos aqui firme, né? Está aqui o SAFE, a Damares, aqui nossa colega do DF. DF, gente. Estamos juntos. 3 senadores do DF, os 2 estão ocupando a mesa. E eu quero lembrar os senhores o que ele acabou de falar. Atenção, Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes se manifestou de forma indecente durante um jogo de futebol. O que nós estamos fazendo aqui é de forma ordeira, pacífica e com respaldo na Constituição. Nós temos o direito de nos manifestar desta forma aqui.
Então a gente vai continuar aqui. É uma honra, meu colega do DF, dos 3, 2 estão na mesa, ó. E aqui é para valer. Só quero lembrar, o Magno, a gente estava lembrando mais cedo, em 2017 essa mesa aqui também foi ocupada por senadoras da esquerda que eram contra a reforma trabalhista. Exatamente. Uma reforma que veio para beneficiar o país. Elas sentaram aqui, comeram nessa mesa, fizeram barulho. Deixa eu dizer, nós estamos aqui por uma causa bem maior, salvar vidas. Deixa eu dizer para vocês, o sistema está colocando vidas em risco. Nós estamos aqui por uma causa, que é a causa da nação brasileira. Então nós vamos continuar de forma ordeira, pacífica, mas a gente tentou tudo antes. Verdade. Meu colega Exalci, o DF muito bem representado aqui nessa mesa. E mais, né? Nós acompanhamos no dia 3 agora de agosto, né, em todo o Brasil, mais de 60 cidades, manifestação aqui em Brasília maravilhosa. Linda. No Eixão, então eu quero agradecer a participação de todos que participaram e cobraram da gente, não é? Cobraram realmente essa pauta. Então nós estamos aqui também para dar resposta aos nossos eleitores, à população de um modo geral que está cobrando realmente uma posição do Senado. De fato, se a gente não conseguir fazer isso aqui, é melhor fechar o Senado e ir embora para casa, porque realmente não justifica os senadores aqui sendo todo o momento, não é, com ações do Supremo Tribunal, né, interferir no nosso trabalho. Então, chegou a hora, chegou o limite e agora, estamos juntos. Junto. Meu presidente, quem fala aqui é o senador Jaime Bagato e sou senador aí pelo meu querido estado de Rondônia. Eu quero aqui dizer a toda a população que estão nos acompanhando nesse momento, nessa live, dizer para vocês que nós não queríamos estar aqui nesse momento, aqui nessa mesa diretora do Senado, mas nós não encontramos outra saída a não sermos nós assumirmos o nosso papel e nós enfrentarmos definitivamente essa situação. Eu quero dizer ao senhor ministro Alexandre de Moraes que vocês, os ministros do Supremo, são sabatinados por essa casa, Se eles são sabatinados por essa casa e quando eles não cumprem também com as leis, quando eles não cumprem com o regimento, essa casa tem o direito de impeachment e tirar esse ministro para que seja colocado outro ministro no seu lugar. Maior prova disso, ministro Alexandre de Moraes, o senhor teve a capacidade, viu, senadora Damares, quando você fala aqui daquele gesto indecente que o senhor fez para a torcida, aquilo não existe, você teve ali a resposta do povo brasileiro, ali foi a resposta do povo brasileiro, que o povo brasileiro não quer o senhor aqui como ministro, e isso é capacidade dessa casa, isso aqui é o Senado Federal que tem a responsabilidade de lhe impeachment. Já passou da hora. O que muitos ministros fizeram, vocês eliminaram as futuras gerações. E não é só o Alexandre de Moraes, tem outros ministros também que estão acompanhando, junto nas votações, com o ministro Alexandre de Moraes. Essas condenações injustas que foram feitas no dia 8 de janeiro, essa situação da prisão domiciliar que aconteceu ontem com o nosso ex-presidente Bolsonaro. Eu preciso aqui, para todos que estão nos acompanhando, eu me sinto orgulhoso de ver essa situação que o Eduardo Bolsonaro fez, não só pelo seu próprio pai, mas que pelo esse gesto que ele está fazendo pelo Brasil. Eu encontrei aqui muitos políticos aqui em Brasília dizendo o seguinte, que o Trump não podia ter colocado o bedelho aqui, senador Magno Malta. Sabe por que teve que colocar? Porque essa casa não fez o papel dela. Se essa casa aqui, o Senado Federal, tivesse feito o seu papel, não teria chegado ao extremo que chegou. E digo mais para vocês, o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes poderá acontecer com mais pessoas, com mais ministros, eu acredito que possa até acontecer.
e com mais pessoas dentro da política. Por isso, a gente está aqui nesse momento. Eu peço ao nosso presidente dessa casa, ao presidente Davi Alcolumbre, que tome uma ação. Já que você é o presidente dessa casa do Senado, o senhor tem que ouvir o que é que a população brasileira está clamando de sul a norte. É de sul a norte, porque eu tenho absoluta certeza que a população brasileira não concorda com o que está acontecendo com o nosso país. Todas as pessoas, os corruptos, quem roubou e saqueou o dinheiro público, hoje não estão mais na prisão. De Cabral para cima, todo mundo está fora. E aí, como é que nós vamos admitir que o próprio Supremo Tribunal Federal é o aval da corrupção no Brasil? É o aval de quem saqueou os cofres públicos, de quem roubou os menos favorecidos, roubou a população brasileira. Então, nós precisamos tomar a nossa decisão, e a nossa decisão já está tomada aqui no Senado. Nós já temos 35, 36 assinaturas pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Nós precisamos do impeachment do Alexandre de Moraes, nós precisamos votar o fim do fórum privilegiado, nós precisamos votar a anistia do dia 8 de janeiro, uma anistia ampla, geral, dentro do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós precisamos fazer essa anistia para libertar essas pessoas que estão condenadas injustamente. Então, essa situação que aconteceu ontem também com o senador Marcos Durval, senhor Alexandre de Moraes, é um absurdo. O senhor está ultrapassou todos os limites, todos os limites. Então, eu quero dizer, o Senado Federal não vai se calar, nós não vamos se calar, e quero dizer à população brasileira, Magno Malta, hoje dá vergonha de nós chegarmos nos nossos estados e dizermos que somos senadores, porque a população está nos cobrando, a população nos cobra. Por que nós não fizemos nada para ajudar o nosso Brasil? Mas podem ter certeza, o dia do senhor Alexandre de Moraes está chegando. O que o senhor fez com o Brasil e mais alguns ministros, vocês vão ter que pagar também pelos seus erros. E digo mais, nós, como na condição de políticos, nós precisamos aceitar sim as críticas que o povo faz dentro daquilo que nós quando não estamos agindo corretamente. E por que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não podem aceitar? Eu digo para vocês, nós vamos vencer essa batalha. Deus está com nós e nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir do nosso Brasil. Vocês já ouviram aí os senadores que estão aqui na mesa, outros virão, vamos revezar. Nós vamos nos manter aqui até o momento em que essa pauta for definida, em que tivermos respostas concretas para dar à população brasileira. Sabemos do nosso papel, estamos abnegados, tranquilos, corajosos, para nos mantermos aqui. Né? A pauta está posta, vocês sabem o que está acontecendo. Quero aproveitar exatamente para mandar o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso afeto a todos aqueles que estão sofrendo, que estão de tornozeleira, estão em casa, e aqueles que estão condenados, que serão recolhidos. Quero mandar o nosso abraço. Um apelo ao Milei, que você é um democrata, Milei. O país vivia uma ditadura, a gente sabe que o país está aparelhado de esquerdistas como estava no governo Bolsonaro, como Bolsonaro assumiu a própria justiça e a própria polícia. E nós sabemos, eu e Damares, o que nós sofremos para entrar na penitenciária, para ver uma brasileira que estava lá presa, recolhida, que foi renovar o seu pedido de permanência no país, que são 3 meses, oferecido por você mesmo, Milei, que eles fossem para lá. E eles foram presos. E mais 8 brasileiros presos, homens e uma mulher, sofrendo
já tentaram envenenar. Então, assim, A nossa família de ossos solidariedade... de vidro, lembra? O menininho estava quebrado naquele dia. Ossos de vidro. A família inteira com ossos de vidro. O pai preso e uma das crianças estava lá em Buenos Aires quebrada, porque eles se quebram. Quanta violação de direitos humanos, gente. É muita violação. E nós não vamos sair daqui. Nós Ah. não vamos sair daqui. Deixa eu trazer um pouco de graça para essa live, para todos vocês que estão acompanhando. Há 10 anos atrás, eu era assessora do Magno Malta. E o gabinete dele tinha regras. Nós tínhamos um chefe de gabinete bem duro e ele também era um chefe duro. E na hora de trabalho, ele não deixava a gente fazer manifesto, nós assessores, porque ele dizia, assessor tem um horário para cumprir. Aí 10 anos depois, estou eu aqui, ó, na hora do almoço, com ele. Se eu tivesse Sem como hora de assessora, eu almoço. estaria lá trabalhando, mas hoje estou aqui, ao lado dele, ocupando a mesa do Senado. E o manifesto aqui é pela vida desse povo todo que nós falamos, mas por nossa liberdade. Que honra, chefe. Você imaginava que a tua assessora estaria ocupando a mesa com você 10 anos depois? Pois é, não imaginava, não, mas já imaginava que você podia ter um mandato, porque eu lhe levei para filiar, para você ser deputado federal naquela Foi. ocasião, Ele queria. aqui no DF, né? E fomos lá e conversamos, e depois não era a hora de Deus. A hora de Deus é sempre a hora de Deus, o Era tempo de isso Deus. mesmo. E o tempo de Deus para o Brasil também é agora. Isso. Chegou. Não vos deixarei provar além das vossas forças. As nossas forças acabaram, esgotaram, Senhor. Agora é a vez de Deus agir. Deus está agindo, usando instrumentos, sabe? Deus está agindo, está vindo lampejos. Deus está no controle e no comando e vai dar tudo certo. Pode acreditar, Brasil, que nós não sairemos dessa mesa até que se tenha a resposta para o país. Amém. Ficou boa essa. Pessoal, vamos dormir aqui hoje. Um grande abraço. Pode ser, André. Pronto? Encerrar não, encerrar.